Olá galera, sou o professor Pitágoras Aires, professor de História. Hoje nós iremos analisar o primeiro governo do ciclo militar, o governo de Humberto Alencar Castelo Branco. Vamos lá. Bem, meus amigos, o governo do João Goulart foi um governo muito intranquilo. O Brasil passava por uma grave crise econômica e cada vez mais multiplicava-se os movimentos sociais, seja nas cidades, com os movimentos operários, seja nos campos, com as ligas camponesas. No momento em que as camadas trabalhadoras, as camadas populares buscavam cada vez mais direitos, sobretudo a implementação das chamadas reformas de base. Por outro lado, nós tínhamos grupos conservadores que viam na agitação das massas um indício de que o Brasil estava sendo tomado pelos subversivos, pelos comunistas. Nós tínhamos ali no início dos anos 60 uma crise econômica e uma polarização política. O presidente João Goulart se encontrava, pois, numa situação muito delicada, pressionado pelos grupos de esquerda e pelos movimentos sociais a implementar as chamadas reformas de base, como eu já citei, sendo que a mais polêmica de todas era a reforma agrária, do outro lado sofrendo uma forte oposição dos grupos conservadores, principalmente da UDN, de empresários, latifundiários, setores militares e parte da classe média. É nesse Brasil dividido, de radicalização ideológica, que nós temos o João Goulart se aproximando dos movimentos sociais para fazer com que haja uma pressão sobre o Congresso e, claro, que suas reformas de base sejam aprovadas. Porém, em março de 64, após um comício gigantesco na Central do Brasil, a direita reage, primeiro com uma grande marcha lá em São Paulo, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que foi uma espécie de sinal verde aos militares para que saíssem dos quartéis e derrubasse esse governo que era acusado pelos grupos empresariais e os grupos de direita como um governo subversivo, um governo que queria levar o Brasil a uma espécie de república sindicalista. Na visão dessa galera de direita, essa república sindicalista seria uma espécie de antessala do comunismo. Enfim, naquele momento, os militares então acabam para evitar essa possibilidade do Brasil virar uma república sindicalista, o que daria abertura para transformar o nosso país, segundo a retórica desses grupos de direita dos militares, virar uma Cuba ou uma China. Eles intervêm, derrubam João Goulart, ok? 31 de março nós temos a movimentação de tropas do Exército, iniciando esse processo de quebra da ordem institucional. Ou seja, quando você tem a quebra da ordem institucional, nós temos um golpe. Então, temos um golpe de Estado. O Congresso Nacional, certo, era presidido por Ranieri Mazzilli, que assume interinamente a presidência da República. Ranieri, o presidente da Câmara dos Deputados, assume o Executivo Nacional, mas quem mandava de fato era o auto-intitulado Comando Supremo da Revolução, formado pelos líderes militares Costa e Silva, Correia e Melo e Augusto Rademacher. Enfim, eram eles que realmente davam as cartas. Só que os militares anunciavam que aquela intervenção era para limpar o país da subversão, limpar o país dos comunistas, daqueles que eram considerados por esses militares inimigos da pátria, inimigos internos. Anunciaram que seria uma intervenção efêmera, passageira, e uma vez o Brasil salvo desses comunistas, desses subversivos, o poder seria entregue de volta aos civis. E é esse Comando Supremo da Revolução que no dia 9 de abril de 1964, alguns dias depois da derrubada de João Goulart, lança o chamado Ato Institucional, uma medida com força de lei que dava ao presidente da República poder de cassar direitos políticos, cassar mandatos eletivos, exonerar funcionários e decretar estado de sítio, além de outras prerrogativas. Tá? E é bem verdade que esse ato institucional foi depois chamado de ato institucional número 1, porque ele não seria o primeiro. Outros atos institucionais seriam lançados pelos governos militares.
E no dia 11 de abril, 2 dias após o lançamento desse ato, nós vamos ter a eleição do primeiro presidente desse ciclo militar, do regime militar, que foi o Humberto de Alencar Castelo Branco. Ele toma posse no dia 15 de abril, tá? E uma coisa que a gente precisa destacar, a eleição foi indireta. O ato institucional número 1 estabelecia que a eleição deveria ser feita pelo parlamento. Mas cuidado, esse parlamento já estava mutilado. Como assim mutilado? Ora, muitos deputados considerados de esquerda, subversivo ou aliados do presidente deposto já haviam perdido os seus mandatos. Aliás, perca de mandato passou a ser uma coisa recorrente, de vereadores a deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores, prefeitos. Um exemplo é o governador de Pernambuco, Miguel Arraes, que chegou a ser preso. Ele foi preso, ok? Além de outros políticos. A verdade é que nós vamos ter uma espécie de caça às bruxas. Caça à bruxa. A Operação Limpeza começa de forma repressora. Milhares de pessoas são presas em todos os cantos do Brasil. Tá? Muitos presídios ficaram abarrotados de presos políticos, quartéis, delegacias e até mesmo algumas dependências do Maracanã serviram momentaneamente como presídio. Haja vista essa forte repressão capitaneada pelos militares. O próprio Humberto de Alencar Castelo Branco, o primeiro dos presidentes, ele acreditava, num primeiro momento, que sua passagem seria efêmera. O mandato do João Goulart haveria de se encerrar em janeiro de 66. Em 65 haveria eleições. No primeiro momento, muitos acreditavam que as eleições seriam mantidas, as eleições diretas em 65, para a escolha do sucessor de Castelo Branco. Mas só, meus queridos, que havia uma galera dentro das Forças Armadas que era uma galera mais radical à direita. Essa galera que foi chamada de linha dura desejava mais repressão, desejava mais tempo no poder, mais cerceamento das liberdades. Era uma galera que defendia que essa luta contra a subversão deveria ser permanente. E essa galera, a linha dura, vai pressionar o Castelo Branco. Muitas pessoas consideram que Castelo Branco, que era meio intelectualizado, era de uma ala moderada do Exército, das Forças Armadas, melhor dizendo. Tá? Por isso que essa ala moderada foi chamada de castelista, mas há muitos questionamentos. Será que Castelo Branco realmente era moderado? Porque o governo dele vai ser marcado por uma escalada repressiva. Uma escalada repressiva. Logo em 65, a gente vai ter eleições para governos estaduais. Em alguns estados, a oposição democrática acaba fazendo governadores, como, por exemplo, Israel Pinheiro, em Minas Gerais, e Negrão de Lima, no estado da Guanabara. A linha dura, então, pressiona o governo Castelo Branco, mostrando que essa limpeza estava longe de se encerrar. Detalhe importante, meus amigos, nesse momento, ainda tinha algumas liberdades dentro do regime. Ainda havia algumas brechas de liberdade, mas o que essa linha dura queria era cada vez mais o fechamento do regime, ok? E um detalhe importante, cada vez mais passa a ser visto como inimigo da pátria pelo governo, inimigo do regime, aqueles que não eram só de esquerda, militantes da esquerda, comunistas, socialistas, não. Qualquer pessoa que passasse a questionar o autoritarismo do governo era rotulado como subversivo. Qualquer pessoa que tivesse ímpeto democrático e questionasse as ações repressoras poderia ser rotulado dessa maneira e, por conseguinte, ser preso. E, claro, a tortura passou a ser algo sistematizado a partir do governo do Castelo Branco. Então o governo vai reagindo, como começa cada vez mais a haverem manifestações contra esse governo, a ideia era o seguinte: reprimir, fechar o regime. E aí, logo após essas eleições, onde alguns governadores representavam uma oposição democrática ao regime, pessoas ligadas, inclusive, ao Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek, se as eleições fossem realizadas em 65, como muitos esperavam,
Ele era, sem dúvida, o mais forte dos candidatos. Mas ele acabou tendo suas asinhas cortadas, porque o próprio governo Castelo Branco cassou seus direitos políticos. Então o que acontece é que logo na sequência o governo Castelo Branco lança o segundo ato institucional no ano de 65. Esse ato acabava com o pluripartidarismo. A partir de agora nós teríamos o bipartidarismo. Teríamos a Aliança Renovadora Nacional, Arena, o partido que aglutinava os políticos apoiadores do regime militar. É por isso que muitos historiadores preferem dizer não regime militar, mas regime civil-militar. Porque se os militares ocupavam o Executivo Nacional e tinham poder decisório sobre os rumos da nação, eles tinham apoio de um grande leque de políticos civis. Políticos conservadores que se aglutinam no Arena. Era o partido de apoio, de sustentação a esse regime. Mas como o regime queria deixar um certo verniz, uma certa maquiagem democrática, foi permitida certa sigla MDB. O MDB que representaria uma oposição. Professor, mas não é um regime autoritário? Sim, é um regime autoritário. Mas por que permitiu o MDB? Repito, o regime militar nunca assumiu que fora uma ditadura. Eles não assumiam que aquele regime era ditadura, não assumiam que a intervenção de 64 foi um golpe. Dizia que era uma revolução. Pessoal, mas veja só, não houve uma revolução. Revolução, acaba gerando alterações estruturais na esfera econômica, política, social e até mesmo alterações de âmbito cultural. No Brasil houve apenas o quê? A tomada do poder. Não houve mudanças nas estruturas socioeconômicas do Brasil. Aliás, é bom lembrarmos que toda revolução, no fundo, é um golpe. Para o bem ou para o mal, toda revolução é um golpe. Então vejamos o que acontece. O MDB era o partido de oposição, mas uma oposição que só poderia atuar dentro de certos limites da razoabilidade. Ou seja, era uma oposição consentida. Tanto é que se dizia na época, o MDB era o partido do sim, o Arena era o partido do sim, senhor. É claro que havia muitas pessoas que estavam ali no MDB que queriam e desejavam falar de forma mais assintosa, críticas a esse regime, mas eram cerceados por causa da repressão. Mas como eu falei, o governo Castelo Branco não vai parar de lançar instrumentos e dispositivos para fechar o regime, sobretudo por causa desse ímpeto da linha dura, que defendia a necessidade desses atos autoritários para salvar, abre aspas, a revolução. E aí a gente pode citar outros atos institucionais, o AI-3 e o AI-4. O AI-3, lançado em 66, determinava que a eleição para a escolha dos chefes do executivo estadual, ou seja, dos governadores, seria feita de forma indireta. Seria feita pelos deputados das assembleias legislativas e os prefeitos das capitais e dos municípios considerados importantes e estratégicos seriam indicados pelo governo. E, para finalizar, o governo Castelo Branco ele decretou recesso temporário do Congresso Nacional e logo é reaberto, não foi duradouro, fechou o Congresso momentaneamente, foi reaberto pelo AI-4 para que os parlamentares chancelassem um projeto constitucional. E, claro, a ideia de uma Constituição era para legitimar esse regime. Por quê? Porque o Castelo Branco, que anunciou que deixaria o poder em 66, ele prorroga seu mandato por mais um ano e faz aprovar essa Constituição, faz com que o Congresso aprove essa Constituição para dar legitimidade, porque ele sabia que os militares não iriam recuar tão cedo aos quartéis. Ok? Só para finalizar o governo de Castelo Branco, é bom lembrarmos que no seu governo foi criado também o Serviço Nacional de Informação, um órgão que eu considero o cérebro do regime, haja vista que se buscava descobrir no seio social os inimigos da pátria, infiltrando agentes e também contando com colaboradores dentro do seio social para identificar os inimigos dessa pátria. Uma das áreas onde agentes do DSNI mais atuaram, uma das que eles mais atuaram, foi justamente o quê? As universidades. Havia muitas pessoas infiltradas e pessoas que colaboravam com esse NI.
alunos e professores, funcionários, inclusive os cursos que muito eram visados pelos agentes da repressão eram os cursos de humanas, direito, história, sociologia, filosofia, enfim, tá? Muitas dessas pessoas, quando eram identificadas, eram levadas para os órgãos de repressão, por exemplo, o DOPS, Departamento da Ordem Política e Social, ou então o DOI-CODE, Destacamento de Operações de Informações e Centro de Operações de Defesa Interna, e esses locais acabaram muitas vezes sendo usados como locais de tortura. Infelizmente, os militares perceberam que a tortura era um instrumento para conseguir informações desses que eles consideravam subversivo. Então, a violação aos direitos humanos passou a ser praxe nos porões do regime militar. E essa Constituição, que foi aprovada por esse parlamento e vai entrar em vigor ainda em 67, ela vai incorporar muitas das prerrogativas dos atos institucionais, legitimando, dando esse ar de legalidade, né, ao regime. E, só concluindo, é bom a gente destacar que é no governo de Castelo Branco que são tomadas medidas na esfera econômica, que vai ser, na verdade, o semear do que no governo Médici se chamará de milagre econômico. O governo lança um programa de ação do governo, né, o Plano de Ação Econômica do Governo, o PAEG, com a ideia de enfrentar a crise econômica, e muitas medidas são tomadas. Por exemplo, corte de gastos, você vai ter arroxo salarial, os salários passaram a ser reajustados em índices inferiores ao da inflação. Teremos o incentivo à entrada de capital externo. O governo, vai revogar a lei de remessa de lucros, que foi uma lei aprovada no governo João Goulart, que limitava a remessa dos lucros das multinacionais aqui instaladas para seus países de origem. Fim da lei da estabilidade. Era uma lei que dava ao trabalhador garantia de estabilidade depois de passar 10 anos numa empresa privada e no seu lugar foi criado o FGTS. Enfim, proibição de greves, repressão aos sindicatos. Todas essas medidas acabaram corroborando para o desacelerar da inflação, mas teremos concomitantemente a isso esse arroxo salarial. Beleza, galera? Castelo Branco deixa o poder em 67 e quem irá substituí-lo? Veja só o que acontece. Foi escolhido de forma indireta como determinava o AI-2, o Arthur da Costa e Silva. Na verdade, o Congresso só fez endossar, só fez homologar o nome indicado pelas Forças Armadas. E Costa e Silva, um militar da linha dura, ele vai ainda mais aumentar essa escalada repressiva que começou com o governo de Castelo Branco. Mas Costa e Silva é o assunto para o nosso próximo encontro. Valeu, galera! Até mais!